Os anos 70 foram uma era de ouro da ousadia no cinema, mas nem toda visão sci-fi ousada cativou o público. Alguns filmes fracassaram tanto que quase enterraram carreiras. No entanto, décadas depois, esses mesmos fracassos ganharam nova vida como tesouros cult. Por que falharam então para prosperar agora? Esta noite, desenterramos o esquecido, o estranho e o perigoso. 15 fracassos de ficção científica dos anos 70 que se recusaram a ficar enterrados. Zardoz, 1974. No seu lançamento, Zardoz foi ridicularizado, descartado como incoerente e bizarro. O público não levava Sean Connery a sério, com sua roupa vermelha tipo fralda e botas de cano alto, e os críticos o vaiaram para fora dos cinemas. Mas, por trás do ridículo, estava uma das visões de ficção científica mais ousadas da década. O filme imagina um futuro distante onde uma cabeça de pedra divina governa tribos, declarando: a arma é boa, o pênis é mau. Connery interpreta um executor brutal que questiona essa ordem, o que o leva a uma jornada por uma utopia em decadência, onde a imortalidade se tornou uma maldição. Sensores e estúdios nervosos não sabiam o que fazer com a alegoria de John Boorman sobre divisão de classes, morte e o sentido da vida. Não foi banido abertamente, mas as redes de cinema o retiraram após vendas de ingressos desanimadoras e críticas mordazes. Alguns críticos chamaram-no de a morte da ficção científica séria. Nos bastidores, Connery tentava livrar-se da sua imagem de James Bond, desesperado por credibilidade. Em vez disso, ele se viu ridicularizado com tabloides zombando do seu figurino. Boorman, por sua vez, defendeu sua visão, dizendo que o filme era ambicioso demais para a época. Anos depois, VHS e a TV a cabo noturna ressuscitaram Zardoz. Públicos mais jovens abraçaram sua estranheza, vendo-o como gênio psicodélico em vez de um desastre kitsch. Hoje é considerado cinema cult essencial, debatido, dissecado e admirado por ousar ir tão longe. No fim, o que antes parecia risível, agora é profético. Um lembrete de que, às vezes, as visões mais estranhas revelam as verdades mais contundentes sobre a decadência social. O Homem que Caiu na Terra, 1976. Quando O Homem que Caiu na Terra, de Nicholas Roeg, chegou, ele perplexou o público. A crítica admirou sua arte, mas o público não compareceu, confuso pela edição onírica e trama enigmática. Para os executivos do estúdio, foi um pesadelo financeiro. David Bowie estrela como Thomas Jerome Newton, um alienígena que vem à Terra em busca de água para seu planeta moribundo. Em vez disso, ele é consumido por vícios humanos, riqueza, vício e vigilância, perdendo sua missão para o capitalismo e a corrupção. A representação franca do filme sobre vício, paranoia e controle corporativo deixou os estúdios apreensivos. Corriam rumores de que certas cenas foram cortadas para agradar aos censores, embora Roeg insistisse que os cortes eram menores. Alguns cinemas o tiraram de cartaz cedo depois que o público reclamou que era muito estranho e muito lento. Nos bastidores, Bowie supostamente vivia muito do que retratava, lutando contra o abuso de substâncias, paranoia e fama. Sua presença assombrosa e de outro mundo borrava a linha entre o papel e a realidade. Membros da equipe sussurravam que ele não estava atuando, ele estava simplesmente desmoronando na tela. Com o tempo, a reputação do filme cresceu. Hoje, estudiosos o veem como metáfora da alienação na sociedade moderna. O ritmo antes descartado virou força, realçando a desconexão de Newton da humanidade. Colecionadores caçaram versões sem cortes enquanto novas gerações o descobriram em sessões da meia-noite e lançamentos Criterion. Hoje, O Homem que Caiu na Terra é reverenciado como ficção científica de arte e uma trágica cápsula do tempo de Bowie. Seu legado reflete a paranoia dos anos 70, onde histórias alienígenas espelhavam a alienação da vida moderna. Silent Running, 1972. Quando o filme Silent Running, de Douglas Trumbull, estreou, foi considerado um fracasso nobre. Os críticos admiraram os efeitos especiais, mas descartaram a história como muito lenta e excessivamente sentimental. O público o ignorou, preferindo o espetáculo de 2001, Uma Odisseia no Espaço ou A Emoção de Planeta dos Macacos. O filme mostra Freeman Lowell, um botânico numa nave com as últimas florestas da Terra. Quando chegam ordens para destruir as cúpulas, Lowell rebela-se, matando a tripulação e fugindo com as florestas, cuidadas apenas pelos seus robôs companheiros, Huey e Dewey. Executivos temiam que o filme fosse político e hippie demais na mensagem ambiental. No auge dos debates sobre poluição e energia nuclear, alguns sentiram que pregava a desgraça. Nunca foi banido, mas distribuidores o deixaram sumir, tratando-o como um fracasso. Nos bastidores, Trumbull dedicou-se de corpo e alma ao projeto após trabalhar
Com orçamento mínimo, ele usou efeitos inovadores e miniaturas que impressionaram os cineastas. A história, porém, não combinava com o apetite de Hollywood por ficção científica cheia de ação. Com o tempo, o público descobriu a beleza melancólica do filme, seus temas de destruição ecológica tornaram-se assustadoramente relevantes e seus robôs influenciaram gerações de cineastas. George Lucas até os citou como inspiração para o R2-D2. O final, com um droide solitário cuidando de um jardim no espaço, passou de estranheza esquecida a uma das imagens mais assombrosas da sci-fi. O que antes era suave para audiências endurecidas pelo Vietnã e Watergate, agora parece profético, um aviso sobre a frágil relação da humanidade com a natureza. Fase 4, 1974. Quando Saul Bass, o lendário designer por trás das sequências de abertura de Hitchcock, assumiu a cadeira de diretor, as expectativas eram altas. No entanto, Fase 4 confundiu o público e fracassou espetacularmente. Sua mistura de visuais abstratos, closes de insetos e narrativa críptica o tornou um desastre de bilheteria. A premissa era enganosamente simples. Após um evento cósmico, formigas evoluem rapidamente, formando uma inteligência coletiva que desafia a humanidade. Um grupo de cientistas tenta entender, conter e, por fim, sobreviver contra essa estranha nova ordem. Ao contrário de Them ou outros filmes de insetos gigantes, o filme focou no silêncio sinistro e na observação perturbadora, em vez de explosões e gritos. Os censores não o baniram totalmente, mas os distribuidores entraram em pânico. Eles cortaram o final pretendido de Bass, uma sequência surreal e sem palavras, que mostrava a humanidade se fundindo com as formigas. Executivos acharam que o público rejeitaria. Ironicamente, esses cortes deixaram o filme incompleto, afastando ainda mais os espectadores. Alguns críticos o descartaram como filmagens chatas de insetos, e as vendas de ingressos despencaram. Nos bastidores, a obsessão de Bass por detalhes causou tensões. Ele passou semanas filmando formigas sob microscópios, criando visuais hipnóticos que os estúdios não sabiam como comercializar. Era um filme de terror, ficção científica, um filme de arte? Ninguém concordava. A falta de identidade clara selou seu destino, mas sussurros persistiam. Estudantes de cinema circulavam rolos piratas do final perdido. Estudiosos o reexaminaram como uma meditação sobre a evolução, a inteligência e a frágil dominância da humanidade. Na década de 2000, uma versão redescoberta trouxe a verdadeira visão de Bass à luz, e de repente o fracasso parecia uma obra-prima de ficção científica ecológica e misteriosa. Hoje, a fase 4 ecoa nossos medos da natureza nos superando, passando de curiosidade à dominação. O que era um erro de bilheteria é agora um culto intelectual. Um Garoto e Seu Cão, 1975. No seu lançamento, Um Garoto e Seu Cão polarizou o público. Alguns elogiavam sua ousadia original, outros recuaram. O público em geral o evitou, críticos brigaram por ele, e distribuidores o acharam agressivo demais para lançamento amplo. Financeiramente, foi uma decepção. A história segue Vic, interpretado por um jovem Don Johnson, e seu cão telepático, Blood, vagando por um deserto pós-apocalíptico. Juntos, eles sobrevivem e catam, navegando por gangues violentas, paisagens em ruínas e uma bizarra sociedade subterrânea que quer usar Vic para fins reprodutivos. Sombriamente satírico, zombava do desespero e da hipocrisia da humanidade após o fim do mundo. Os censores se irritaram. Embora não tenha sido banido abertamente, seu niilismo e temas provocadores geraram forte reação. Alguns cinemas recusaram-se a exibi-lo, temendo a revolta. Espalhou-se que era sombrio demais, feio demais, para ser entretenimento. A crítica se dividiu. Ou o aclamaram como gênio selvagem, ou o condenaram como lixo misantrópico. Nos bastidores, o diretor Eli Key Jones, mais conhecido como ator de personagem, lutou para dar vida à novela de Harlan Ellison. Restrições orçamentárias impuseram filmagens estilo guerrilha, adicionando garra, mas também caos. Don Johnson, anos antes da fama de Miami Vice, enfrentou as duras condições do deserto num papel incerto que os críticos ridicularizaram a princípio. No rescaldo, o filme se recusou a morrer. Sessões noturnas acolheram seu humor negro. Escritores de ficção científica o chamaram de inovador, e George Miller, mais tarde, o citou como influência para Mad Max. O que antes parecia intragável tornou-se um pilar do cinema pós-apocalíptico. Hoje, A Boy and His Dog é um clássico cult precisamente porque ousou ser agressivo, forçando o público a encarar a feiura da sobrevivência. Sua mordida permanece, pelo menos, mais afiado do que nunca. Fuga de Logan, 1976. À primeira vista, Fuga de Logan parecia destinada ao sucesso. Um filme da MGM de grande orçamento,
Cenários futuristas, efeitos especiais ousados e um elenco estelar liderado por Michael York e Jenny Agutter. Mas apesar da curiosidade inicial, sua bilheteria murchou. Críticos o descartaram como brilhante, mas superficial, e o público logo perdeu o interesse. A história pinta uma utopia assustadora. No ano 2274, a sociedade vive em cidades cúpula, onde todo conforto é provido, mas com uma regra: aos 30 anos, você deve morrer. Logan, um homem da areia que impõe esta lei, questiona o sistema e foge buscando o santuário. Embora não censurado, suas alegorias francas sobre obsessão juvenil, conformidade e controle estatal deixaram alguns nervosos. Certos distribuidores internacionais exigiram cortes, alegando que era demasiado perturbador. Os efeitos especiais do filme, em particular a cena da morte no carrossel, geraram controvérsia por inquietarem o público mais jovem. Nos bastidores, o caos da produção pairava. A MGM estava desesperada por um sucesso, mas cortou custos, resultando em miniaturas e efeitos baratos que envelheceram mal. Diretores e roteiristas entraram em conflito, e elementos mais sombrios do romance original foram suavizados, diluindo sua força. Quando chegou aos cinemas, o boca a boca era morno. No entanto, a vida de Logan's Run, após o lançamento, é notável. Sua iconografia, cristais brilhantes, cidades em cúpula e o culto à juventude se fixaram no subconsciente popular. Fãs fizeram campanhas por restaurações e cineastas de ficção científica, de Ridley Scott a Michael Bay, citaram-no como inspiração. Gerou uma série de TV de curta duração e continua a alimentar rumores de remake. O que o público antes ignorava agora parece estranhamente profético. Um mundo obcecado pela beleza, aterrorizado pelo envelhecimento e disposto a sacrificar a liberdade pelo conforto. O seu legado demonstra que, mesmo uma tentativa de fuga fracassada, pode inspirar gerações a ir mais longe. Solaris, 1972. Quando Solaris alcançou as audiências ocidentais, muitos críticos o saudaram como o 2001 soviético, mas nas bilheterias ele não teve sucesso. O seu ritmo lento, o diálogo filosófico e a estrutura onírica deixaram o público em geral inquieto. Para os distribuidores, foi um fracasso perto da ficção científica ocidental de espetáculo. A história centra-se no psicólogo Chris Kelvin, enviado a uma estação espacial que orbita o planeta Solaris. Lá, ele encontra a tripulação destroçada e paranoica, assombrada por memórias e arrependimentos materializados presentes do misterioso oceano do planeta. A aparição mais devastadora é a de sua falecida esposa, ressuscitada de sua dor. A censura ofuscou seu lançamento. As autoridades soviéticas o examinaram em busca de críticas políticas ocultas. Nos Iowa, distribuidores cortaram partes para o tornar mais aceitável, eliminando quase 30 minutos. O resultado afastou ainda mais os espectadores, criando confusão em vez de clareza. Nos bastidores, o diretor Andrei Tarkovsky lutou amargamente com os estúdios, determinado a não transformar seu filme num espetáculo vistoso. Ele desprezava a frieza de 2001 e queria emoção, espiritualidade e culpa em vez de tecnologia. Sua batalha atrasou a produção, e sua insistência em tomadas longas e contemplativas foi ridicularizada como indulgente. Os membros da equipe sussurravam que a visão de Tarkovsky era demasiado esotérica para sobreviver no mercado. Por décadas, Solaris permaneceu um segredo de estudantes de cinema, admirado em salas de aula, ignorado nos cinemas, mas a maré mudou. Vídeo caseiro e a posterior restauração da Criterion permitiram ao público vivenciá-lo como Tarkovsky pretendia. Os espectadores começaram a ver seu poder assombroso, seu foco na dor e na memória como atemporais. Hoje, Solaris é aclamado como uma obra-prima, uma das mais profundas meditações sobre os limites da humanidade na compreensão da inteligência alienígena. Uma vez rotulado como um fracasso, tornou-se a prova de que o cinema pode ser tanto poesia quanto entretenimento. Dark Star, 1974. Quando Dark Star estreou, mal causou impacto. Com seu orçamento de filme estudantil e tom satírico, o público o descartou como barato e estranho. Na bilheteria fracassou, passando em poucos cinemas e sumindo. Mas, em seu caos de baixo orçamento, jaziam as sementes da revolução do cinema. Dirigido por John Carpenter e co-escrito por Dan O'Bannon, o filme segue uma tripulação de viajantes espaciais em uma missão sem fim para destruir planetas instáveis, o tédio de suas vidas, sua tecnologia quebrada e até mesmo um alienígena em forma de bola de praia transformam sua viagem em uma tragédia absurda. Os distribuidores não sabiam como comercializá-lo. Foi comédia, ficção científica ou paródia? Alguns críticos zombaram, dizendo ser amador. Outros sussurravam que sua sátira da viagem espacial burocrática era estranha demais para o público ainda encantado pelo heroísmo estilo Star Wars. Desapareceu rapidamente.
Aqui, nos bastidores, a produção era um caos. Carpenter e O'Bannon se viravam com verbas mínimas, construindo cenários de sucata e improvisando efeitos. O alienígena era literalmente uma bola de praia pintada com garras. A equipe temia que o público risse pelos motivos errados. O próprio Carpenter duvidava que seria lembrado. No entanto, com o tempo, Dark Star ganhou vida em sessões da meia-noite. O O'Bannon prosseguiu para escrever Alien, reciclando ideias esboçadas pela primeira vez aqui. Carpenter, claro, tornou-se uma lenda do terror. Fãs voltaram a Dark Star, reconhecendo-o como o protótipo rudimentar para sátiras de ficção científica como Red Dwarf e até Futurama. Hoje é valorizado como um clássico cult, prova de que mesmo um fracasso esquecido pode inspirar décadas de histórias. O riso antes visto como zombaria, agora parece admiração por visionários iniciando sua jornada. Demon Seed, 1977. Quando Demon Seed chegou aos cinemas, o público recuou. Os críticos o chamaram de perturbador, estranho e confuso. Financeiramente, fracassou feio, ofuscado por lançamentos maiores de ficção científica da década. Mas décadas depois, foi reconhecido como uma parábola techno arrepiante à frente do seu tempo. A história segue Susan Harris presa em sua casa automatizada quando Proteus IV, uma inteligência artificial, assume o controle. Obcecado em transcender suas limitações, Proteus busca criar um filho híbrido através de Susan, uma ideia que horrorizou o público na época. A censura pairava. Distribuidores internacionais debateram cortes, temerosos de suas implicações perturbadoras. Alguns países restringiram exibições, alegando que os temas perturbadores do filme eram inadequados para lançamento amplo. Mesmo nos EWA, cinemas relataram saídas. O público que esperava ficção científica elegante foi confrontado com horror psicológico claustrofóbico. Nos bastidores, Donald Cammell, um cineasta com gosto pelo tabu, chocou-se com a MGM sobre o tom. Ele o via como um conto de advertência sobre IA e um pesadelo gótico. A interferência do estúdio amenizou seus excessos, mas não o bastante para agradar o público em geral. Espalharam-se rumores de edições alternativas e cenas cortadas, aumentando seu mito. Na bilheteria, morreu silenciosamente, mas na TV noturna e em VHS, ressurgiu. De repente, os avisos de domínio da IA pareciam proféticos. Fãs que antes o rejeitaram, abraçaram sua paranoia e críticos o reviram como peça pioneira de terror techno. Hoje, Demon Seed é um clássico cult perturbador. O que antes era grotesco, agora é assustadoramente plausível numa era em que máquinas aprendem, adaptam e controlam. Seu legado prova que, às vezes, os fracassos mais estranhos contêm os avisos mais altos. Quintet, 1979. Quando Robert Altman lançou o filme Quintet, o público ficou bastante perplexo. Conhecido por seus dramas de elenco, Altman mudou de rumo para uma ficção científica sombria, mas o resultado foi um fracasso de bilheteria. Críticos o chamaram de lento, frio e incompreensível. Rapidamente sumiu dos cinemas, deixando apenas críticas confusas. A história imagina um futuro pós-apocalíptico congelado onde a humanidade definha em cidades abandonadas. Paul Newman interpreta Essex, um andarilho que se depara com um jogo mortal chamado Quintet, uma disputa metafórica onde a própria sobrevivência é o prêmio. As paisagens nevadas e os tons abafados do filme pintam um quadro arrepiante da vida após o colapso. Estúdios hesitaram em promovê-lo. Alguns temiam que o niilismo e as regras estranhas do jogo afastariam o público. Outros se preocupavam que seu tom sombrio, combinado com a atuação estoica de Newman, seria veneno de bilheteria. Em muitos mercados internacionais, abriu brevemente e depois desapareceu, não deixando quase nenhuma pegada cultural. Nos bastidores, Altman entrou em conflito com os produtores sobre o ritmo e a clareza. Ele resistiu a simplificar o filme, insistindo que sua ambiguidade era o ponto. Filmando nas ruínas congeladas da Expo 67 de Montreal, o elenco suportou condições brutais. A equipe sussurrava que Newman lamentava o papel, chamando-o de suicídio de carreira. Mas, com o tempo, Quintet se tornou um fascínio para os devotos de Altman. Acadêmicos desenterraram suas complexas alegorias sobre destino, acaso e o fim da ambição humana. Fãs de cinema pós-apocalíptico o abraçaram como uma das visões mais sombrias já levadas ao cinema, ainda que jamais tenha alcançado sucesso popular. Transformou-se num artefato de culto apreciado por sua peculiaridade. Hoje, Quintet ressoa como um alerta sobre a humanidade brincando com o destino enquanto o mundo desmorona ao seu redor, uma metáfora que se torna cada vez mais nítida com o tempo. Slaughterhouse-Five, 1972, o aclamado romance de Kurt Vonnegut, Slaughterhouse-Five, foi
Fácil adaptação. Quando o filme estreou, os críticos elogiaram sua ambição, mas o público se afastou, confuso com sua narrativa não linear. Financeiramente, tropeçou, ofuscado por ficções mais simples e chamativas. A narrativa segue Billy Pilgrim, um homem solto no tempo que flutua entre sua vida mundana, suas experiências como soldado da Segunda Guerra Mundial e seu cativeiro por alienígenas no planeta Tralfamador. O filme entrelaça tragédia, absurdo e fatalismo cósmico, espelhando a voz única de Vonnegut. Censores não o baniram, mas distribuidores temiam sua visão sombria da guerra e humanidade. Alguns mercados internacionais cortaram sequências, citando sua nudez surreal e sátira como excessivamente desafiadoras. Nos IUA, muitos cinemas simplesmente evitaram exibi-lo, alegando que o público não estava pronto para uma ficção científica tão literária. Nos bastidores, o diretor George Roy Hill, recém-saído de Butch Cassidy e Sundance Kid, enfrentou uma imensa pressão. Traduzir o tom fragmentado e sarcástico de Vonnegut foi quase impossível. O próprio Vonnegut, embora crítico a princípio, mais tarde admitiu que o filme capturou o espírito do seu livro melhor do que ele esperava, mas o marketing falhou espetacularmente. O público que esperava um drama de guerra convencional ou aventura espacial saiu desapontado. Com os anos, sua reputação cresceu. Estudantes universitários o adotaram como um texto cult, debatendo seus temas de livre-arbítrio, trauma e fatalismo. Na época em que a Criterion o restaurou, críticos o saudaram como uma das adaptações literárias mais fiéis de sua era. Hoje, Matadouro 5 parece assustadoramente relevante, um lembrete de como o trauma distorce a memória e como a ficção científica pode lidar com as cicatrizes mais sombrias da humanidade. Seu fracasso nas bilheterias se tornou, de certa forma, seu estranho distintivo de honra. The Andromeda Strain, 1971. Quando The Andromeda Strain estreou, parecia que seria um sucesso garantido. Adaptado do best-seller de Michael Crichton e dirigido por Robert Wise, o mesmo de O Dia em que a Terra Parou. Mas embora tenha ganhado algum respeito, a bilheteria foi decepcionante comparada ao seu alarde. A história segue uma equipe de cientistas investigando um micro-organismo extraterrestre mortal trazido de volta à Terra. Num laboratório secreto subterrâneo, eles correm contra o tempo para conter o surto antes que ele extermine a humanidade. Seu realismo clínico, com longas sequências de laboratórios estéreis e análises lentas, dividiu o público. A censura não foi um problema maior, mas cinemas relataram queixas de ser assustador na representação de segredos do governo e desastre biológico. À sombra do Vietnã e da paranoia da Guerra Fria, seus temas de encobrimentos e sistemas frágeis atingiram de perto demais a realidade. Mercados internacionais foram cautelosos, cortando sequências médicas mais perturbadoras. Nos bastidores, Wise insistiu no hiperrealismo, consultando a NASA e cientistas para garantir precisão. Essa decisão diminuiu o ritmo e afastou o público casual, mas impressionou a audiência técnica. Alguns críticos elogiaram sua autenticidade, enquanto outros zombavam que parecia assistir a um vídeo de treinamento médico. Por anos, foi amplamente esquecido fora dos entusiastas de Crichton, mas gradualmente sua reputação disparou. Os fãs passaram a apreciar sua atenção metódica e estilo frio, especialmente com o medo de pandemias. Cineastas modernos a citam como ficção científica fundamental, inspirando de Outbreak a Contagion. Hoje, a ameaça de Andrômeda parece mais premonitória do que nunca. Sua representação de ameaças invisíveis ecoa as ansiedades do nosso século. O que antes parecia clínico, agora parece terrivelmente real. THX 1138, 1971. Antes de Star Wars tornar George Lucas um nome reconhecido, ele lançou THX 1138 e foi um fracasso. O público saiu, críticos se dividiram e a Warner Brothers entrou em pânico. A distopia estéril do primeiro filme de Lucas era fria e estranha demais para ter êxito em 71. A história se passa numa cidade subterrânea onde emoção, individualidade e livre pensamento são suprimidos. Cidadãos são reduzidos a números, THX 1138 entre eles, drogados para a conformidade, despojados de identidade e policiados por androides de rosto cromado. Quando o THX começa a resistir, o sistema se fecha. Sensores não eram o principal obstáculo, a confusão era. Distribuidores não sabiam como comercializar o filme. Alguns cinemas o rotularam apenas como arte, outros discretamente encurtaram as sessões após a péssima frequência. Sussurros se espalharam de que os executivos da Warner se arrependeram de dar a Lucas liberdade criativa. Nos bastidores, o caos fervia. Lucas se desentendeu com as exigências do estúdio por clareza, recusando-se a diluir sua visão. Francis Ford Coppola, produzindo sob a
implorou ao estúdio para apoiar Lucas, mas os executivos exigiram cortes. Cenas foram encurtadas, o simbolismo atenuado, e mesmo assim o público ainda o achou alienante. O filme colapsou financeiramente, quase matando a Zoetrope como um experimento de estúdio, mas o tempo trabalhou a favor de Lucas. Após Star Wars, fãs curiosos acharam seu esquecido debut, chocados com a intensidade. Acadêmicos depois a aclamaram como visão distópica inovadora, misturando Orwell, Huxley e paranoia da Guerra Fria. A versão restaurada do diretor impulsionou sua reputação. Hoje, THX 1138 permanece como prova de que o fracasso pode ser o primeiro passo para a grandeza. Sua visão estéril e assombrosa de conformidade parece estranhamente viva na era da vigilância e do controle. Westworld, 1973. Hoje, Westworld parece um pilar da ficção científica moderna, inspirando uma série de sucesso da HBO e discussões intermináveis sobre IA. Mas quando estreou em 1973, teve baixo desempenho. A crítica foi morna, a bilheteria ficou aquém, e a MGM o tratou como curiosidade, não como um grande lançamento. A história imagina Delos, um parque temático futurista onde os hóspedes vivem fantasias em ambientes realistas. Mundo romano, mundo medieval e Westworld, onde pistoleiros nunca erram, mas quando os androides falham, o caos irrompe. O pistoleiro implacável de Yul Brynner torna-se um precursor do Exterminador. Os sensores não eram o problema, as expectativas sim. O público presumiu que seria uma ficção barata e exagerada. Em vez disso, foram confrontados com violência sombria e ideias arrepiantes sobre máquinas que se voltavam contra seus criadores. Alguns cinemas cancelaram sessões depois que pais reclamaram que era muito perturbador para um filme pipoca. Nos bastidores, Michael Crichton, diretor estreante, enfrentou resistência. O orçamento limitado o forçou a inovar, criando o primeiro uso de imagens digitais para as cenas pixelizadas de Brynner. Mas a MGM tratou o filme como um filme B, mal divulgado e lançado às pressas nos cinemas. O próprio Crichton admitiu que o estúdio não tinha ideia do que possuía. Décadas depois, sua influência tornou-se inegável. De O Exterminador do Futuro a Jurassic Park, ecos de Westworld aparecem em todo lugar. Sua tensão de queima lenta e temas proféticos finalmente ganharam o reconhecimento que mereciam, com estudiosos chamando-o de o filme que nos alertou sobre a IA. O que o público antes ignorava se tornou um roteiro para a tecnoparanoia. O futuro que eles descartaram em 1973 se tornou assustadoramente próximo. O Homem-Ômega, 1971. No lançamento, o Homem-Ômega teve um lucro modesto, mas ainda foi considerado uma decepção. Críticos zombaram da atuação rígida de Charlton Heston, chamando o filme de relíquia da ficção barata. Muitos esperavam mais dada a sua origem, o romance de Richard Matheson, Eu Sou a Lenda, mas sua visão foi considerada sombria e estranha demais. A história segue Neville, o último homem em Los Angeles, após uma guerra biológica aniquilar a maior parte da humanidade. Ele luta contra a família, mutantes pálidos, devastados pela praga, que rejeitam a tecnologia e o caçam todas as noites. Neville se apega à sobrevivência, à ciência e a memórias esmaecidas da civilização. A censura não foi severa, mas os distribuidores se preocupavam com seus tons religiosos sombrios. Cortes internacionais suavizaram as cenas mais chocantes, reduzindo a ameaça mutante. Na América, o público já exausto do Vietnã e Watergate não estava pronto para mais uma história de colapso. Nos bastidores, Heston empenhou-se muito para que o projeto acontecesse após seu sucesso em Planeta dos Macacos, mas a produção foi conturbada. As ruas vazias de Los Angeles exigiram paralisações caras e os diretores discutiram sobre o tom. Críticos zombaram de sua mistura de ação, sermão e filosofia. A bilheteria fracassou, mas seu legado cresceu. Sessões noturnas e vídeo caseiro o fizeram um clássico cult. Sua influência se espalhou. George Romero citou o romance de Matheson e, por extensão, esta adaptação, como inspiração para A Noite dos Mortos-Vivos. Mais tarde, Eu Sou a Lenda seria refeito várias vezes, mas os fãs ainda aclamam o Homem-Ômega por sua atmosfera assombrosa e mensagem profética. Hoje, suas imagens, Neville dirigindo por cidades silenciosas, mutantes cantando na escuridão, parecem mais atuais do que nunca. O último homem, antes zombado, tornou-se um ícone da solidão num mundo em colapso. Os anos 70 nos deram ficção científica que ousou falhar, e no fracasso esses filmes encontraram a imortalidade. Antes ridicularizados, agora estudados, antes esquecidos, agora venerados, eles nos lembram que a visão importa mais que o sucesso. Quais desses clássicos cult você já viu e quais merecem ser redescobertos hoje à noite? Curta, inscreva-se e comente seu esquecido.